Boa noite, eu estou gravando um vídeo de madrugada na minha casa e o motivo dessa gravação é porque eu estou um pouco cansado de toda essa guerra, certo? De ódio e rancor em todas as redes sociais. Eu sou apenas mais um de usuário de redes sociais, o Facebook, Twitter, etc., como milhões e milhões espalhados pelo mundo inteiro, e milhões e milhões e milhões que têm o hábito de à noite dormir um pouco mais tarde nas redes sociais. Eu sou só mais um. E mais, como não é exclusivo da minha pessoa, todos que estão porventura vendo esse vídeo, que também não estão vendo esse vídeo, estão lendo mensagens e comentando mensagens sempre com discussões muito ácidas, muito fortes, muito selvagens. E às vezes aparece um benfeitor com palavras poéticas e querendo a paz entre os usuários, fica sempre uma guerra entre a impressão que dá, né? Fica uma guerra entre as pessoas que querem paz e amor e aqueles que querem ódio e rancor. E eu vou falar um pouco a minha opinião sobre isso. Geralmente as pessoas que fazem vídeo de opinião fazem com um cara de firula aqui atrás, né? Com escuro, filho da puta, isso aqui, fazendo piadinha. Eu não vou fazer nada disso. Não tenho interesse em aparecer, nem ganhar likes, nem ganhar dinheiro com propaganda nesse vídeo. Simplesmente eu quis dar minha opinião. Só isso. E também não vou ficar aqui falando do meu currículo. Olha, eu sou formado, isso aqui não interessa. Se você talvez no futuro até faça isso, mas não nesse vídeo. O fato é o seguinte: todo mundo existe uma a internet, ela chegou para ficar. Isso é algo inquestionável. Mesmo aquelas pessoas bem retrô, que não gostam de tecnologia e tal, mesmo essas pessoas, elas sabem que elas estão ultrapassadas. Elas sabem que depois que elas surgirem, a próxima geração, depois de pouco tempo, elas não vão mais existir. Todo mundo vai dominar a tecnologia de uma forma ou de outra. E dentro da internet, a coisa mais usada, eu acho que é as redes sociais. Ou mais é as redes sociais. Tomando um chá. Então é o seguinte, as redes sociais. E você comparando as redes sociais mais usadas no Brasil, que foi o Orkut e fez finado Orkut, né? E o atual Facebook são as mais utilizadas. Comparando os dois, é interessante ver que o formato do site, né, da rede social, essa alternância também mudou a personalidade das pessoas usarem. Como assim? O Orkut era uma rede de amigos, né? Você convidava as pessoas próximas, você conseguia achar uma pessoa que você não via há muito tempo, você adicionava como seu amigo, você tinha lá as comunidades em que você discutia coisas úteis ou não, geralmente não úteis, mas tinha lá as comunidades e você adicionava essas comunidades e ia comentar naquelas comunidades. No entanto, a pessoa que era seu amigo não sabia o que você estava comentando naquelas comunidades, não tinha acesso a isso. Então, por exemplo, se eu tivesse o Orkut, tivesse lá uma comunidade referente à música, eu tivesse lá falando coisas sobre música, um amigo meu que não tivesse essa comunidade para adicionar, eu saberia o que eu estava comentando ali. Eu poderia estar xingando a banda favorita dele e ele não está nem aí para isso. O Facebook ele simplesmente colocou essas conversas de comunidade como ponto central. De repente, o que você escreve, todos os seus amigos vão saber. E é uma jogada de mestre, porque é uma interação forçada, né? Todo mundo interage forçadamente.
E aí, tipo, amigos que você tem, que você abraça, que você beija, assim, que são muito próximos de você e que de repente você descobre que você tem uma grande desavença de opinião que você não sabia que tinha. E descobre pela internet, você descobre que tem desavença política, você descobre que tem desavença religiosa, você descobre que tem uma desavença, enfim, de opinião. E isso mudou muitas pessoas, certo? Isso mudou inclusive o comércio, né? Que, embora a sociedade vive do comércio, né? Embora tenha pessoas que queiram mudar isso, que sonham mudar isso, mas atualmente a sociedade vive do comércio. E isso mudou o mercado. Você pega assim, hoje em dia existe o fã, existe o anti-fã. Interessante, né? O anti-fã. Você vai assistir um vídeo no YouTube, você pode dar o seu like e o seu dislike. E um vídeo pode vir a ser famoso tanto pelo número de visualizações, como pelo número de likes, ou como pelo número de dislikes. Então você pega assim, o que é que acontece? Nossa, existe muita gente que é famoso não porque tem muitos fãs, mas porque ele tem muito anti-fãs, é um cara anti-famoso, assim, digamos. Se é que essa palavra existe ou existirá, não sei. Mas enfim, o fato é que você tem o fato de uma pessoa que se projeta na mídia porque as pessoas não gostam, né? E fica comentando ruim. Você pode citar nomes de celebridades falando desse tipo de gente, né? E o pior é que tem pessoas que são muito antifãs. Eu tenho um amigo de Facebook, né? Que ele é o maior antifã do latino, por exemplo. Você diz, como assim? A vida dele é falar mal do latino, do cantor latino. Então, tipo, os latinos lançam uma música meia-noite, aí tá lá, meia-noitinho comentando, nossa, veja a música nova do latino que eu comecei a ver no site oficial. Vejam como ela é ruim, como é uma bosta. Então, cara, beleza. Por que tu não vai escutar a música que tu gosta, então? Por que tu fica tanto? Porque pra ele é muito mais agradável ouvir algo que ele não gosta, mas poder socializar a opinião dele, do que simplesmente ouvir algo que ele gosta e relaxar. A carência da humanidade é muito grande. Então as pessoas gostam de ser ouvidas. Mesmo que seja para ser xingadas ou ficar brigando, ter aquele clima, então é forte isso. Então às vezes as pessoas preferem o antifã, preferem que a briga do que ficar na sua e de boa. É estranho até por um lado, mas é real. É uma coisa que acontece bastante. E isso tem me gerado assim algumas discussões, algumas. Eu sou um cara que dificilmente eu me estresso. Quem me conhece, eu falei que nem ia falar de mim, né? Tô falando de mim. Quem me conhece sabe que eu dificilmente me estresso e no computador não é diferente, eu dificilmente me estresso, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas acham que eu estou gritando com elas, que eu estou dando boca, que eu estou xingando. Não, não é nada disso. Eu estou falando como eu estou falando para gravar esse vídeo, eu sou uma pessoa muito calma. E a pessoa que tem é que as pessoas sempre falam se agredindo, sabe? Então, e, e às vezes é sempre uma atitude de defesa. Você tem assim, por exemplo, nas eleições aconteceu muito isso. Vinha um cara lá do PSDB e postava uma coisa falando mal do PT. Aí o cara dizia assim, ah cara, mas isso aí é montagem, isso aí é mentira. Então você tá querendo dizer que o PT é um santo, então não sei o que. Tá, é bom. Você não podia usar a referência. E o contrário também acontecia. O cara lá do PT postava uma coisa lá falando lá do PSDB e era mentira. Isso aconteceu muito dos dois lados, sabe? Durante a campanha. Então, isso é um exemplo. Isso acontece na religião direto. Isso acontece até em programa de televisão para saber qual é o melhor, certo? Até em besteiras do tipo, nossa, o Rafinha Bastos ou o Danilo Gentili, grande coisa saber quem é o melhor, certo? Eu prefiro o Rafinha Bastos, mas dane-se. Isso não tem a menor importância. E então esse tipo de coisa.
é algo muito complicado, é algo muito cansativo. Você viver você entrar e acaba sendo uma coisa pesada, sabe? E eu não sei, mas às vezes eu tento ter uma atitude meio pacifista, né? Eu acho que eu não sou sozinho, eu vejo outras pessoas tendo atitude pacifista e são duramente criticadas, né? Então fica aquela guerra. O tema desse vídeo é esse: paz, amor versus ódio e rancor. E por que do ódio? Por que do rancor? Além dessa história das pessoas preferirem, aquele argumento que eu já falei, que as pessoas preferem falar mal do que ficar na sua, porque pelo menos são ouvidas, a questão da carência, ainda há outra situação, que é o fato de tomar partido. Fanatismo. Quando se fala em fanatismo, geralmente se pensa em fanatismo religioso ou político, o que faz muito sentido, porque o que é ser fanático? Se você só tem algo bom para se falar sobre uma coisa, você é fanático. Se você só tem algo ruim para se falar sobre uma coisa, você também é fanático. Um ser não fanático é aquele que consegue ver pontos positivos e negativos em qualquer coisa. Se você vê pontos nem positivos, se você só vê pontos positivos, só vê pontos negativos, você é um fanático. O que faz muito sentido você ser fanatismo religioso é porque o religioso ele entende que se você acredita em alguma religião, você acredita que algo é sagrado. Você tem um profeta sagrado, você tem um Deus que é sagrado. Então, por exemplo, um cristão não pode admitir que Jesus falou uma besteira, porque ele é sagrado. Então, isso, o que não quer dizer que todo cristão seja fanático, né? Porque é a questão religiosa. Mas o cristão ele pode admitir que os apóstolos falam besteira, ele pode admitir que a Bíblia pode ter alguma coisa, mas Jesus Cristo não. Então, ele é sagrado. Então é mais ou menos isso, certo? E assim como você não pode admitir que o Satanás fale alguma coisa de bom, porque é uma coisa ruim, né? Tudo que ele vai falar vai ser mal. Então é mais ou menos isso. Então justamente por as pessoas é um sentimento difícil de administrar, a questão do sagrado e não sagrado, né? Então é difícil de administrar e talvez por isso exista tanto fanatismo religioso, né? Porque não é um sentimento fácil de mexer mesmo não. E político também é por aí, sabe? O político é cheio de dogmas, assim como a ciência é cheia de dogmas, sabe? Dogma, o que é um dogma? Uma verdade inquestionável, sabe? Ah, mas não, mas tem que... É dogma, não se questiona. Mas não se questiona, não adianta argumentar, não se questiona. Então, por exemplo, o ateísmo, certo? Eu já vi algumas pessoas quase me matarem porque eu chamo o ateísmo de religião. E por que eu chamo ateísmo de religião? Porque eu vejo muitos ateus no Facebook tão fanáticos quanto os religiosos, criticando, xingando, fazem reuniões entre eles com hora marcada e tal, com os pais curtos, entendeu? Eu não entendo se simplesmente é o fato de não acreditar. E os argumentos parecem muito também. Você pega assim, por exemplo, um religioso diz que Deus criou o universo, Deus criou a terra, Deus criou todas as coisas. E um ateu diz que Deus não criou nada disso. E aí você pergunta para o ateu, e como foi que isso surgiu? Foi do acaso. Foi o acaso, foi a probabilidade, foi o Big Bang. Enfim, certo? Foi o acaso. Então, tipo, tira a palavra Deus, põe a palavra acaso. Sabe? Eu não vejo um argumento inteligente, realmente. Embora, como você vê, quando você realmente vai... Porque muita gente diz que estuda, mas não estuda nada, né? Tipo, eu acho que eu conheci duas pessoas que leram Charles Darwin, mas todo mundo diz que leu, né? Enfim. Mas quando você vai conhecer dessas coisas, são muito bem explicadas, né? A ciência é muito bem explicada, tem que ser, né? Mas a ciência trabalha com fatos. E o que não é provado não é fato, é teoria. E a ciência não nega teoria por outra teoria, é só nega uma teoria por fato.
Então, esse povo que fica argumentando, dizendo que a ciência é ateia, a ciência não é ateia. Certo? Tão pouca ciência é cristã, tão pouca ciência é espírita, tão pouca ciência é, é hinduísta, é shintoísta. A ciência não tem religião, mas também não é ateia, certo? Você não, ninguém, o fato é que ninguém pode provar que Deus existe. E ninguém pode provar que ele não existe. Se você não pode provar que ele existe nem que ele não existe, então tudo é teoria. E se não há fato comprovado sobre isso, certo? Ou a ciência não se manifesta, ou se manifesta com teorias. Simples assim. Então você vê, mas há quem pense que porque é mais inteligente porque é ateu, é mais científico porque é ateu, certo? E tem uma coisa que me dói muito, que é quando é, é aquela coisa do que você acredita muito num cara, admira muito uma pessoa, seja um músico, seja um pensador, mas admira tanto que vai seguir aquele estilo de vida, o que aquele cara vai dizer, e segue tanto a ponto de não questionar nunca, e o cara vira sagrado, certo? Embora a maioria da galera assim, da esquerda, politicamente falando, que eu conheço, os defensores de Karl Marx e tal, a maioria dos que eu conheço são pessoas muito instruídas, que dá para conversar um bom papo com eles, mas tem uma galera que no Facebook parece que é a maioria, mas eu não tenho provas, eu não tenho fatos, eu só tenho teorias. Se é, maior, se é maioria, se é minoria, eu não sei de nada sobre isso. Mas o fato é que existem pessoas que são muito radicais na esquerda, tipo, são pessoas que, por exemplo, são ateias. Mas você pergunta por que são ateias, por que são ateias ou ateus? Ateus, né? Enfim, dane-se, fala errado mesmo. Por que são ateus? Essas pessoas são ateus simplesmente porque Karl Marx disse que a religião é o ópio do homem. E ponto final. E isso é um dogma, isso é uma verdade inquestionável. Você não pode questionar Karl Marx, porque Karl Marx é seu pastor e socialismo não lhe faltará, sabe? Então, esse tipo de coisa eu acho absurdo, sabe? Tipo, embora eu acho Karl Marx um gênio, fique bem claro isso. Mas assim como eu acho Isaac Newton o maior gênio, eu sou muito fã de Isaac Newton, mas ambos, tanto Karl Marx como Isaac Newton, são pessoas que são consideradas ultrapassadas. Embora a gente sabe que nada que existe hoje existiria sem eles, mas, por exemplo, uma coisa que eu não vejo muita gente comentar sobre isso, mas eu já li artigos científicos sobre isso. Por exemplo, Karl Marx ele era muito simplório, ele falava de que existia, bem dizer, duas classes, né? A burguesia e o proletariado, né? É bem simplório. E hoje em dia você não pode resumir a sociedade nessas duas classes. Elas continuam existindo, claro. Continuam sendo maioria, burguesia e proletariado. Aliás, proletariado ainda é a maioria. A burguesia ainda é a minoria controlando o proletariado. Isso ainda é verdade. Mas, por exemplo, você não pode dizer que um cara que está trabalhando lá na Google, tomando banho de piscina, olhando para o céu, para ter ideias para desenvolver um programa de computador para a empresa ganhar milhões, você não pode chamar esse cara de proletariado. Não? Ele é um desenvolvedor dos meios de produção. Ele não é dono dos meios de produção. E também, ele não é um proletariado, ele não está lá trabalhando com meios de produção, sabe? Ele está lá para desenvolver. Ele pode, se ele não é controlado pelo burguês, ele pode chegar para o burguês e dizer, não, eu não vou fazer para outro. Ou eu vou montar para mim, eu vou virar um burguês. Então, tipo, ele tem poderes até maior do que a burguesia. Mas isso aí é outro assunto, não quero debater sobre isso não. Na verdade, esse vídeo está ficando longo, eu não sei fazer vídeo curto. Aliás, eu não sei nem fazer vídeo, né? Se eu souber fazer vídeo, editar, botar um bocado de besteira aqui. Mas enfim, o fato é que você tem opiniões. E é interessante ter o conflito de opiniões, é interessante conversar. Você só consegue progredir se
houver conversas, mas as conversas podem ter dois sentidos, dois rumos. Rumo 1, a conversa ou vai gerar, para simplesmente expor a sua opinião, e só. Então as pessoas falam para ser ouvidas, que geralmente é isso. Ou a conversa é para expor a opinião e provar que está certo, ou é para expor a opinião e chegar a um bem maior. E para chegar a um bem maior, a pessoa tem que muitas vezes dizer que está errado. Um dos motivos que eu acho que política é meio que inútil no país é isso. Eu pelo menos, tirando, eu acho que eu nunca vou ver assim um debate político, vai falar, vamos falar de educação, minha proposta de educação é essa, começa a falar a proposta dele, aí o candidato, nossa, sua proposta é melhor do que a minha, vou apoiar você. Eu acho que isso não vai acontecer, sabe? Então é isso, as pessoas não estão debatendo para o progresso. E a maioria das pessoas não debatem para o progresso, debatem para defender a sua classe, debatem para defender a sua religião, debatem para defender a sua ideia, aquilo que considera sagrado, a sua visão de família, a sua visão, enfim. E o progresso não vem de defender visões individuais, o progresso vem do coletivo. E o coletivo é algo extremamente poderoso, extremamente frágil. Poderoso porque quando o coletivo é realmente um coletivo, ele pode derrotar qualquer coisa. E frágil porque para o coletivo deixar de ser coletivo, basta que um ser do coletivo age individualmente, sabe? Então é complicado demais você pensar de forma coletiva, porque você tem que pensar, você tem que estar com a mente aberta, você tem que estar achando que as suas ideias não necessariamente são as melhores, certo? Que as pessoas que você leu não necessariamente foram bons, que os livros todos que você estudou podem ser grandes livros de baboseira, né? Que a sua cultura pode ser uma merda, que pode ter outra cultura muito mais evoluída que a sua, e é muito difícil para as pessoas admitirem isso, porque não é fácil para as pessoas se formarem, não é fácil para as pessoas lerem, não é fácil para as pessoas aprenderem música, não é fácil para as pessoas se dedicarem a algo, é complicado. E por ser complicado, pessoas têm sofrimento, pessoas têm orgulho da vida que teve. Pessoas têm orgulho de terminar suas faculdades, têm orgulho de tudo isso. Então, quando chega assim, um cara, e você imagina o ódio que os físicos da época tiveram de Albert Einstein, né? Você imagina aquela coisa de você dizer, tudo que você vê, existe uma outra física, que é a física quântica, e que a física mecânica não vale mais nada. Então tudo que você estudou não vale nada, isso aí é ultrapassado. É difícil de você ouvir isso e ficar de boa. Como assim? Não vale nada, isso tem que valer de alguma coisa. É complicado, sabe? Você fica na defensiva, sabe? E talvez por isso tenha tantas guerras também, seja um dos outros motivos para ter tanto ódio e rancor. Então eu elenquei aqui, né, alguns motivos. Né? O primeiro motivo que eu coloquei é a carência. O segundo motivo que eu coloquei foi o que eu vou buscar o terceiro. O terceiro motivo é esse, né? O fato das pessoas, da vivência e do orgulho, né? A pessoa tem orgulho da sua vivência. Quando você vai questionar uma coisa que a sua vivência lhe ensinou a ser certo, é complicado de, de, de se desprender. E a segunda é aquela, lembrei de segunda agora, que é a coisa de continuar sagrado. Né? Se você considera, algumas coisas você considera sagrado, e alguém mostra o que não é sagrado para outra pessoa. Então é difícil de administrar isso, certo? Eu não estou falando só de religião. Muitas coisas são sagradas para alguns, né? E a coisa que pode parecer mais boba para uma pessoa pode ser sagradíssima, né? Desde desenho animado até
nova energia que vai salvar a humanidade, energia sustentável perfeita. Até isso é muito, até isso é muito complicado de se administrar. Então existem esses 3 motivos para as pessoas brigarem muito, que é, e aí você pensa assim, beleza, pessoas brigam porque são carentes, as pessoas brigam porque não sabem administrar os sentimentos do que é sagrado, né, e do que não é, né, e não sabem também administrar a ideia da experiência de vida, né, de que podem haver outras experiências e tal. Se você for pensar bem, os 3 motivos eles parecem muito, eles se juntam em um motivo só. Esse motivo só é o fato de que as pessoas travam no cérebro. O motivo só é que essas pessoas elas não conseguem se colocar no lugar de outras pessoas. Esse é o motivo. É difícil. Então, por exemplo, é muito difícil para uma família religiosa, tradicional, certo? Conseguir, classe média, conseguir imaginar, sabe, uma, vi, uma vida, por exemplo, de um homossexual na família, um exemplo simples, sabe? Você imagina uma família tradicional, tem aqueles sonhos tradicionais, a festa de 15 anos, o casamento, cerimônia, na igreja de branco. Então, no dia que você não coloca o filho homossexual, o casamento não vai ser na igreja. A igreja não aceita isso, tem todo o direito de não aceitar. Né? É pecado, não é ilegal, é só pecado. Então deixa a igreja pecaminar o que quiser e a lei é outro 500, mas enfim, né? Também no assunto do vídeo. Mas ele vai ter a liberdade de fazer um casamento civil, vai ter a liberdade de fazer uma festa de casamento, pode ser até tão grandiosa e gloriosa, até mais, né? Mas o fato é que não vai ser uma festa tradicional, o fato é que a tradição vai ser quebrada. Então, para uma família extremamente tradicional, que acha que tradição é uma coisa importante, acha que tradição é uma coisa sagrada, vai ser difícil de assimilar. E se a família não tiver a cabeça aberta o suficiente para entender que aquela opção sexual do filho seja tão importante para ele quanto é a família tradicional para eles, aí é que o problema vai ser sério mesmo, porque nunca vão se entender. Então, se entender é isso, é se colocar no lugar do outro, certo? E não é se colocar no outro de uma forma hipócrita. As pessoas colocam no lugar do outro assim, se eu fosse você, eu não faria isso não. Se você fosse eu, não. Mas isso não é, a frase não está certa. A frase que nos coloca é, se eu fosse eu e estivesse no seu lugar. Né? Isso aí é como o povo age. Se eu fosse você é outra coisa. Se eu fosse você envolve eu pensar. Se eu gostasse das coisas que você gosta, se eu tivesse a vivência que você teve, se eu amasse as coisas que você ama. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha pessoa. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhuma paixão por veículos. Então, minha moto eu empresto, eu não tenho carro, eu empresto minha moto para os amigos e se voltar com arranhão, não vou fazer nenhum escândalo. Ai meu Deus, mal com arranhão e tal. Eu tenho muita gente que eu conheço que é fanático por veículos e prestar um carro para um amigo voltar com arranhão, certo? Você está declarando a Terceira Guerra Mundial. Em compensação, né, eu sou ciumento com muitas coisas, né? Tipo, posso até não ser o ciumento histérico, mas sou.
se prestar, por exemplo, instrumentos musicais e tal, eu empresto de boa e tal, confio nos meus amigos, mas quando eles voltam danificados, embora eu não vá fazer confusão porque eu seja muito calmo, mas eu fico chateado, né? Então, tipo, então, se eu for me colocar no lugar de outra pessoa, não é pensar ali babaca pro carro de um carro, é pensar, se eu gostasse do carro, o tanto que eu gosto do meu violão, talvez eu comece a entender essa pessoa. Então, isso é se colocar no lugar. Então, por exemplo, se eu gostasse dessa música, o tanto que eu gosto dessa roupa, ou se eu gostasse da minha aparência física, o tanto como eu gosto de poesia, se eu gostasse disso, o tanto como eu gosto disso, então você precisa começar a pensar assim, vamos começar a se entender. E vem aquela coisa, né? Tipo, o que é correto? É correto para quem? Certo? Como melhorar isso? Sabe? Então, tipo, vamos tentar. Existe até que ponto defender a razão, né? Teve um homem que eu conheci que foi, eu considero ele o homem mais sábio que eu já conheci, e talvez só por causa desse ensinamento. Teve outros ensinamentos também, mas só esse já vale o título de homem mais sábio que eu conheci. Era um senhor muito simples, sustentava a família dele a vida inteira com bicos, tipo entregando remédio de farmácia em moto, coisa do tipo, mesmo sendo senhor já com uma certa idade. Mas a sabedoria é incrível, amigo da minha família, muito amigo do meu pai. E ele me ensinou a seguinte frase, eu nunca vou esquecer dele, eu para mim assim, Joel, nessa vida existem homens que são sábios. Os homens sábios defendem sua razão e sabem defender a razão. Existem homens touros. Os homens touros são aqueles que defendem a razão de outros. E existem os homens superiores, que são aqueles capazes de ceder a razão para manter a paz, porque entendem que a paz é mais importante do que qualquer razão. E eu vou falar para vocês que eu vi isso quando eu tinha, sei lá, meus 16, 17 anos, hoje eu tenho 28, e em todos esses anos eu ainda estou tentando aprender isso, sabe? Isso foi mais difícil do que tudo, assim, mais difícil do que física quântica, mais difícil do que química, mais difícil do que física ou química, qualquer coisa, sabe? O estrondo é fichinha na frente desse ensinamento. É difícil de assimilar. É simples de entender, mas é difícil de assimilar. Mais difícil ainda de praticar. Então, eu estou gravando esse vídeo mais para desabafo mesmo. Eu geralmente escreveria um post longo, mas eu preferi fazer um vídeo longo, né? E se porventura no futuro eu for discutir com alguém, então o Facebook sabe que eu não estou falando de forma agressiva, estou falando da forma como eu falo aqui. E a minha intenção sempre, sempre é a paz. Sabe, eu tô. E vamos tentar que a intenção de todos seja a paz, sabe? Se você. Sabe, vamos pensar tipo Chaves, né? O grande Roberto Bolaños. Quem não lembra do episódio do Senhor Furtado, do ladrão, e quando ele fala que o Chaves disse, mas fez uma oração, né, para Deus, aí você pediu que o ladrão fosse pego, mas ele disse, não, eu não pedi que o ladrão fosse pego, eu pedi que o ladrão se arrependa e fique bonzinho. Então é mais ou menos isso. Em vez de a gente ter sangue no olho, aquele desejo de vingança, morte ao PT, morte ao PSDB, morte aos reaças, morte ao coxinha, que tal vamos pensar que todos possam fazer o melhor para o país, né? É utópico pra caramba, mas alguém tem que pensar de forma utópica e agir de formas utópicas, né? Então, talvez parar de brigar e começar a discutir como a população pode lutar contra esses políticos corruptos seja o primeiro passo, do que ficar brigando defendendo quem é o menos corrupto.
né? Talvez. Outra coisa vamos ter questão de religião também, né? Vamos parar de ligar por isso, né? Seja lá qual for sua religião, seja lá qual for seu profeta, todos pregaram o amor, né? E amai-vos uns aos outros, né? Então é complicado. E tem um texto na Bíblia, Mateus, não me lembro aos certos versículos, principalmente de Jesus, que mesmo que você seja ateu, é algo interessante, que ele diz que amar os seus amigos é muito fácil. Amar a família, amar as pessoas próximas é muito fácil. Qualquer um faz isso. Né? Se eu for pensar, tipo, dizem, você pensar os maiores monstros da humanidade, dizem que Gengis Khan foi um excelente marido. Sabe? Não sei se foi. Sabe? Dizem que, sabe, que as pessoas, até, sei lá, Hitler, tratava os próximos dele bem. Sabe? Isso, você ser tratar a sua família bem, tratar seus amigos bem, isso não faz de você uma pessoa boa. Faz de você uma pessoa aceitável. Certo? Se você não consegue nem tratar seus amigos bem, nem tratar sua família bem, você provavelmente é uma pessoa desequilibrada e precisa fazer algum tratamento. Mas o fato é que uma pessoa pacífica, ela trata os amigos bem. Sabe? O verdadeiro desafio é tratar seus inimigos bem. Né? Isso é que seria um amor incondicional, digamos assim, certo? Um verdadeiro amor superior, seja ele divino ou não, né? Então, esse seria o amor superior, assim, você saber, o cara, ó, é você querer que as pessoas melhorem, que as pessoas parem de fazer o mal, que as pessoas tratem uns aos outros bem, e parar com aquele espírito de vingança, eu quero é sangue, se lascou, chupa, não sei o que, então, sabe? E até mesmo hoje em dia está muito popular o humor de ofensa, né, e tal. É engraçado, né? Não vou dizer que não é. É engraçado, mas talvez seja bom a gente rir da situação, da pessoa, mas enfim, não é esse o assunto. O assunto principal é esse, é tentar fazer, será que é possível a gente fazer a paz e o amor nas redes sociais ser mais forte que o ódio e o rancor, né? Será que é tratar as coisas que realmente são importantes, né? Eu me lembro que quando saiu o livro Código da Vinci, inclusive já tive algumas discussões com alguns evangélicos com isso, que na época, apesar de ser um livro de ficção, é um livro muito bem escrito, né? Pelo menos eu acho muito bem escrito, e parece até que você tá que é real, é uma ficção, você sabe que é uma ficção, mas quando você está lendo, você pensa que é real, assim, as referências muito bem feitas. E o Código da Vinci, ele fala aquela coisa, uma teoria de que se Jesus tivesse casado com Maria Madalena, tivesse um filho e tal, aí, aí deu uma polêmica, né, não sei o que e tal. Eu disse, cara, eu fiquei pensando na minha, é polêmico por que mesmo? Se for pensar assim, ó, pense bem, admitindo por um segundo que Jesus Cristo se envolveu com Maria Madalena, com qualquer outra mulher que tenha tido filho. O que é que isso muda religiosamente as escrituras? Ele deixa de ser o Messias por causa disso? Não. Não. Ele deixa de ser o filho de Deus, o sagrado, ou o próprio Deus, forma de homem por causa disso? Também não. Não. O filho dele passa a ser um ser super poderoso, com superpoderes e capazes e o próximo salvador da humanidade? Também não. Não tem nada disso escrito. Na Bíblia não. Né? Só se for nos apócrifos. Tem tanta coisa nesses apócrifos, né? Mas enfim. Então, por que é polêmico? Sabe? Não é polêmico. Então as pessoas se apegam nessas coisas, entendeu? Tipo, se apegam em detalhes que não são importantes, sabe? Então, tipo, talvez mais importante do que ficar debatendo
sobre condutas de partido A ou B, que a gente sabe que os dois são corruptos, seria a gente pensar como a política em si vai agir para melhorar a educação, para melhorar a saúde, para melhorar a tecnologia que está precisando, para melhorar a infraestrutura, melhorar a segurança, então, sabe? Então, talvez seja interessante esse tipo de mensagem, né? Amor e paz acima desse rancor e ódio na internet. Mas para isso as pessoas precisam ficar mais humanas, para as pessoas ficarem mais compreensivas, ficarem mais imaginativas, imaginar a situação de vida. E é complicado, pois as pessoas se conseguem imaginar um neutrino caminhando dentro de um nanotubo de carbono, mas não consegue imaginar o que a mãe sente de algo que ele falou para ela, sabe? Mas é preciso tentar. É preciso tentar porque isso é conviver, certo? E quer seus sentimentos tenham importância divina, quer eles sejam só frutos de reações bioquímicas, certo? Eles é que te mantêm vivo, é que dão prazer na sua vida, é que faz a sua vida valer a pena. Você vive pelos seus sentimentos, sabe? As suas ideologias são importantes, mas você não chora falta de ideologia, né? Sim, eu estou plagiando a Lambu. Você não chora quando você não, a ideologia não bota você para dormir, a ideologia não te abraça de noite, né? As pessoas fazem isso, as pessoas que você ama fazem isso. Então, você abandonar as pessoas pela ideologia, você vai virar sozinho, sabe? E se você for muito bem, você vai ser um mártir, tá? Então, é importante que a galera pense nisso, sabe? Mais diálogo, mais compreensão, mais calma, sabe? Pensem que a pessoa que está escrevendo lá no computador não quer te destruir, não quer e também não está condenando tudo que você quer. Então pensem que seja um parceiro tentando construir algo melhor. E se você vê que a pessoa não tem como construir, não pense que ela vai ser um babaca a vida toda, ou que ela é um babaca em todos os aspectos da vida dela. Talvez em outros aspectos ela seja uma pessoa boa, né? Então tenha paciência, né? Converse sobre outros assuntos, ou não converse, espere, né? As pessoas evoluem com o tempo, sabe? E a vida é um aprendizado, né? E a vida, existe a vida além do computador, existe a vida além das redes sociais, né? E se é bom que a gente aprenda a viver pacificamente, porque se a gente não aprender, o planeta vai cuidar da gente. Nossos átomos vão continuar existindo, mas nós não. Pensem nisso. Pensem nisso. Paz e amor e nada de ódio e rancor.